Pelas últimas semanas nós temos aprendido sobre crescimento espiritual. Over the last few weeks, we've been learning about spiritual growth. Temos falado sobre o desafio que cada um de nós tem, de crescermos, de amadurecermos o nosso relacionamento com o Senhor. And we've talked about the growth that we've had to have in each one of us in our growth in the Lord. Precisamos continuar crescendo. And we need to continue growing. Continuar crescendo para que possamos conhecer ao Senhor de forma mais íntima e mais pessoal. And we need to continue growing so that we can get to know the Lord in a more intimate and special Se way. você está conosco pela primeira vez, So if you're with us for the first time, ou se talvez você não esteve conosco nessas últimas semanas, or maybe if you were not with us in the last few weeks, pelas últimas semanas nós aprendemos que o crescimento espiritual não tem qualquer relação com as nossas atividades. we learned that spiritual growth has nothing to do with our activities. Ou seja, não é mais envolvidos na igreja que nos faz crescermos e amadurecermos espiritualmente. So in other words, being more active in the church doesn't necessarily mean we're going to be growing more spiritually. O crescimento espiritual não está vinculado ao tempo. And spiritual growth doesn't have any relationship with time. Ou seja, não é quanto mais velho nós ficamos, ou quanto mais tempo de igreja nós temos, mais maduros espiritualmente nos tornamos. So it's not that the older we are or the longer we've been Christians, the more mature we are O spiritually. crescimento espiritual não está relacionado ao conhecimento. And spiritual growth is not related to knowledge. É importante sim que nós conheçamos e que cresçamos e que aprendamos mais. It's important that we know and learn more. Mas o nosso conhecimento tem que passar da nossa mente para o nosso coração. But our knowledge needs to go from the head to the heart. Então, se você já leu a Bíblia 10 vezes, So if you've read the Bible 10 times, e eu só li a Bíblia 2, and I've only read it twice, não necessariamente significa que você é mais maduro espiritualmente do que eu. that doesn't necessarily mean that you are more mature spiritually than I am. O crescimento espiritual não está relacionado ao favor de Deus. And spiritual growth is not related to God's favor. Ou seja, Deus não nos ama mais ou menos à medida que nos tornamos mais maduros espiritualmente. So in other words, God doesn't love us anymore because we're more mature O spiritually. crescimento espiritual, então, irmãos, é um processo que dura a vida toda. So spiritual growth is a process that lasts the entire life. Segundo Pedro 3:18, diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Peter 3:18 says that we should grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus and our Lord and Savior Jesus E Christ. como é que então nós crescemos ou amadurecemos espiritualmente? So how do we grow spiritually? Nós temos falado sobre algumas disciplinas espirituais. So we've talked about a few spiritual disciplines. Nosso crescimento, nossa maturidade está diretamente ligada à prática de algumas disciplinas espirituais. Our spiritual growth is directly related to a certain principles of practices of spiritual growth. Essas disciplinas são hábitos que passam então a fazer parte da nossa vida. And these are practices that become a part of our life. Hábitos que nos ajudam a nos voltar para Jesus. Habits that help us to return to Jesus. E para estarmos sensíveis àquilo que Ele está fazendo em nós. And to help us become sensitive to that which He's doing in our lives. Nós iniciamos falando sobre a disciplina da oração. And so we began by talking about the discipline of prayer. A oração, irmãos, é algo essencial para o crescimento espiritual. Prayer is something essential for our spiritual growth. Não há como crescermos, amadurecermos, se não cultivarmos uma vida de oração. There is no way to grow spiritually without cultivating a spiritual Se prayer life. você quer crescer espiritualmente, So if you want to grow spiritually, cultive uma vida de oração. cultivate a life of Daí prayer. nós falamos sobre a disciplina da meditação e da solitude. And then we talked about the discipline of meditating and being in solitude. Aprendemos que meditar é então colocarmos nossa vida em contato com a vontade de Deus. So we learned that meditating is putting our lives in contact with God's will. E que essa meditação tem que ser motivada por um desejo profundo de ouvir e de obedecer ao Senhor. And that this meditation has to come from a deep wish to hear from the Lord. A solitude é uma disciplina onde nós nos abstemos dos nossos relacionamentos com outras pessoas. And solitude is a discipline where we abstain from being with other people. Nós deixamos de nos relacionar com algumas pessoas por um determinado tempo We stop relating to other people for a certain amount of time para investirmos no nosso relacionamento com Deus. in order to invest in our relationship with Se Jesus. quisermos continuar crescendo espiritualmente, So if we
want to continue growing spiritually, devemos praticar a disciplina da meditação e da we solitude. have to continue to practice the discipline of meditation and solitude. Nós enxergamos, nós vemos isso na vida de Jesus. We saw this in Jesus' life. Jesus em vários momentos deixou com que os discípulos fossem sozinhos ou despediu a multidão para que ele pudesse passar tempo a sós com o Pai. In different times we saw Jesus leaving the disciples or leaving the multitude aside so that he could spend time alone with the Father. Na semana passada nós falamos sobre a disciplina da adoração. And last week we talked about the discipline of worship. Nós aprendemos que adoração é mais do que canções. And we learned that worship is more than just songs. Ou seja, adorar é mais do que cantar canções com letras bonitas e poéticas. Or that is, worship is more than just singing beautiful songs with beautiful words. Adorar é viver as canções que nós cantamos. But worship is living out those songs that we sing. Mais do que simplesmente cantá-las. More than just simply singing. Adoração é uma experiência, não é um evento. Worship is an experience, it's not an event. Ou seja, irmãos, não acaba aqui. In other words, it doesn't finish here. Não é o tempo, somente o tempo que nós temos no domingo à noite. It isn't only the time we have together on Sunday A nights. adoração acontece em todo tempo, em qualquer lugar. Worship happens all the time and in whatever place. Acontece quando servimos alguém em necessidade. It happens when we're serving somebody who's in need. Acontece quando, através de canções, nós adoramos ao Senhor aos domingos à noite. It happens when through the songs we worship the Lord on Sunday nights. Acontece quando nós investimos financeiramente na vida de alguém. It happens when we invest our lives in the lives of somebody A else. adoração acontece quando interagimos com as pessoas ao nosso redor e mostramos Jesus. Worship happens when we interact with people around us and show them Jesus. Adoração é entrega total. Worship is total surrender. Entregar-se totalmente à vontade de Deus e se esvaziar de si mesmo. Totally surrendering yourself to the Lord and emptying yourself of everything. Aprendemos que a adoração é um ato de obediência e fé. Worship, we learned that worship is an act of obedience and faith. Com a certeza de que o Senhor vai nos transformar à medida que o adoramos. With the certain that He was going to bless us with the measure that we worship Him. Amor, irmãos, nós somos transformados à medida que o Senhor, à medida que adoramos o Senhor, nos transforma. Brothers and sisters, we are transformed according to the amount that we worship the Lord. Hoje é o último domingo que nós vamos estar falando sobre crescimento espiritual. Tonight is the last Sunday that we'll be talking about spiritual E eu growth. gostaria de falar sobre o Espírito Santo. And I would like to speak about the Holy Eu Spirit. acredito que se nós quisermos crescer espiritualmente, I believe that if we're wanting to grow spiritually, nós precisamos da plenitude da presença do Espírito Santo. we need the fullness, the presence of the Holy Spirit. Gálatas 5, 16, 17. Galatians 5, 16 and 17. Pode acompanhar com a gente ali na tela. Diz assim: por isso digo, vivam no Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas So verse 16 says, So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. ter a plenitude do Espírito Santo To have the fullness of the Holy Spirit, significa, irmãos, viver uma vida que demonstre amor, it means to live a life that demonstrates love, que demonstre alegria, that demonstrates joy, paz, paciência, peace, patience, bondade, fidelidade, goodness, faithfulness, mansidão e domínio próprio, gentleness, and thank you. que são os frutos do Espírito. Which are the fruits of the Spirit. É quando a presença de Jesus na nossa vida é tão visível It's when the presence of Jesus in our lives is so visible que as pessoas querem ficar perto de você e almejar o que você tem. that people want to be close to you, they want to be near you, and they want what you have. Quando nós temos a plenitude do Espírito Santo, When we have the fullness of the Holy Spirit, nós exalamos o perfume de Cristo onde quer que nós
estamos. We exhale, we have the smell of the Holy Spirit wherever we go. Você já se deparou com alguém que parece que está tão perto de Deus? Have you ever been around somebody that seems like they're so close to God? Quando eles oram, parece que estão ligados, não é? Conectados com Deus. When they pray, it's as if they were connected to God. E aí você pergunta, por que eu tenho tantas dificuldades e parece que eles têm mais fé e são mais vitoriosos? And then you think, why is it that I've got so many problems and it seems like they have so much faith and so victorious? A realidade, irmãos, é que pode ser But the reality is that it could be que a vida deles seja completamente rendida ao Espírito Santo that their life is totally surrendered to the Holy Spirit. e a sua ainda não. And maybe yours is not yet. Quando nós somos, quando temos a plenitude do Espírito Santo, When we have the fullness of the Holy Spirit, nós nos rendemos totalmente ao Senhor. we give ourselves totally over to the Lord. E nós somos liderados então, irmãos, não por nossa natureza pecaminosa, mas pelo Espírito Santo. And we are no longer guided by our sinful self, but by the Holy Spirit. Vamos lá para Efésios 5, 15 e 18. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se ser pelo Espírito. Ephesians 5:15-18 says, "Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit." Quando nós vemos uma pessoa que está embriagada, When we see somebody who is drunk, nós vemos muito rapidamente que as suas atitudes, we see very quickly that that person's attitude que as suas decisões and that their decisions são influenciadas pela bebida. are influenced by the drink. Estão literalmente influenciadas pela bebida. They are literally influenced by that drink. As pessoas falam diferente, The person speaks differently. pensa diferente, They think differently. age diferente, They act differently. porque está sendo influenciado então pela bebida. Because they are being influenced by that drink. Quando temos a plenitude do Espírito Santo, But when we have the fullness of the Holy Spirit, nós andamos, nós somos influenciados pelo Espírito Santo. we are influenced by the Holy Spirit. Mais uma vez, irmãos, quando nós temos a plenitude do Espírito Santo, One more time, brothers and sisters, when we have the fullness of the Holy nós Spirit, somos influenciados pelo Espírito Santo. we are influenced by the Holy Spirit. Não quer dizer que nós acertamos todas as vezes. That doesn't mean that we get it always right. Não quer dizer que nós não cometemos pecados. That doesn't mean that we don't ever commit a sin. Mas significa, irmãos, que nós somos influenciados pelo Espírito Santo. But it means that we are influenced by the Holy Spirit. Que os padrões que nós olhamos, que nós observamos, não são os padrões do mundo, That the standards that we live by are not the standards of the world, mas são os padrões da palavra de Deus. but they're the standards of the Word of God. Quando nós temos a plenitude do Espírito Santo, When we have the fullness of the Holy nós Spirit, somos influenciados pelo Espírito Santo. we're influenced by the Holy Spirit. E irmãos, não tem como, nós andamos diferente. And brothers and sisters, there's no way we can walk any different. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós agimos diferente. When we're full of the Holy Spirit, we act differently. Nós falamos We diferente. speak differently. Nós pensamos diferente. We think differently. Talvez o Senhor precisa derramar sobre nós um desejo de mais do Senhor e menos de nós mesmos. Maybe the Lord needs to pour over us that desire to have more of Him and less of us. Será que as nossas atitudes, será que as nossas conversas, será que as nossas decisões têm sido influenciadas pelo Espírito Santo? Do you suppose that our attitudes and our words and our decisions have been influenced by the Holy Spirit?
A plenitude do Espírito Santo nos dá esperança em meio ao desespero. And the fullness of the Holy Spirit gives us hope in the midst of despair. A plenitude do Espírito Santo nos dá esperança em meio ao desespero. The fullness of the Holy Spirit gives us hope in the midst of despair. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romans 15:13 says that the God of hope fill us with all joy and peace because of our belief in Him, so that you can be overflowing with hope by the power of the Holy Spirit. Nós somos cercados por pessoas que têm pouca esperança. We are surrounded by people who have little hope. E a causa, irmãos, da falta de esperança And the reason, the cause of this lack of hope, é porque pessoas têm colocado suas esperanças em tudo menos em Deus. it's because people have put their hope in everything except for in God. Se colocamos as nossas esperanças nas pessoas, If we put our hope in people, nossa esperança é limitada. our hope is limited. Se nós colocamos a nossa esperança no dinheiro, no trabalho, If we put our hope in money or in our job, nossa esperança é limitada, irmãos. and then our hope is limited. Se colocamos a nossa esperança nas nossas circunstâncias, And if we put our hope in our circumstances, nossa esperança é limitada. our hope is limited. Eu não sei onde você se encontra na sua jornada. So I don't know where you are in your journey. Eu não sei quais são as circunstâncias que você está atravessando. I don't know what the circumstances are that you're going through. Mas se você coloca a sua esperança baseada nas suas circunstâncias, talvez hoje à noite você tem pouquíssima esperança de que alguma coisa vai mudar. But if you're putting your hope in your circumstances, no matter what they are, then you've got very little chances of changing anything. Hoje à noite eu quero convidar você a esperar no Senhor. And so tonight I want to challenge you to hope in the Lord. Colocar sua esperança no Senhor. To put your hope in the Lord. Que o Senhor vai nos encher de esperança através do poder do Espírito Santo. That the Lord will fill us with hope through the power of His Holy Se você Spirit. está talvez com medo, And maybe you're afraid. talvez inundado de problemas, Maybe you're flooded with problems. talvez se sentindo só, Maybe you're feeling alone. quero convidar você hoje à noite para não olhar para as suas circunstâncias, I want to invite you tonight to not look at your para não circumstances. colocar sua esperança nas pessoas, ou no dinheiro, ou em circunstâncias, To not put your hope in your money or in your work or in people or in your mas que você circumstances. coloque a sua esperança em Deus. But that you put your hope in the E Lord. deixe com que Ele transborde a sua vida de alegria. Let Him overflow your life with joy. A plenitude do Espírito Santo nos dá esperança em meio ao desespero. The fullness of the Holy Spirit gives us hope in the midst of despair. Segundo, a plenitude do Espírito Santo nos dá ousadia para compartilhar Cristo. Second, the fullness of the Holy Spirit gives us boldness to share Christ. Deus é quem nos capacita para falar do seu amor para as outras pessoas. It's God who gives us the ability to speak of Him to other people. É o Senhor quem me capacita para estar falando, para estar compartilhando a sua palavra com os irmãos hoje à noite. It's God who gives me the ability to be able to share with other people about Him tonight. Que através do poder do Espírito Santo Ele possa falar ao seu coração. That through the power of the Holy Spirit He can speak to your heart. E é o poder do Espírito Santo, irmãos, que nos capacita a comunicar a mensagem do Evangelho. And it's the power of the Holy Spirit that gives us the ability to share His life. Se não fosse o Espírito Santo, If it weren't for the Holy Spirit, não estaríamos aqui hoje à we noite. would not be here tonight. O Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo nos dá ousadia para compartilhar Cristo. The fullness of the Holy Spirit gives us the boldness to share Christ. É tudo o que nós precisamos. That's everything we need. Caleb está saindo agora para missões. Caleb is leaving on a mission trip. Eu tenho certeza, Caleb, que você não conseguiu memorizar a Bíblia toda. I am certain, Caleb, that you've not been able to memorize the whole Bible. Tenho certeza que você não conseguiu memorizar nenhuma página da Bíblia. I'm certain that you've not even been able to memorize an entire page of the Bible. Espero que você tenha memorizado alguns versículos da Bíblia. I hope that you've been able to memorize a few verses in the Bible. Mas tudo o que
precisa But everything that you need é do poder do Espírito Santo. is in the power of the Holy Que Spirit. você coloque a sua vida totalmente disposta ao Senhor e diga: Senhor, usa-me, porque tudo o que eu preciso vem do Senhor. That you say, Lord, use me. You put your whole life in His power. Assim para cada um de nós, irmãos, And that's the way it is for everyone. aonde quer que nós estejamos, No matter where we are. a plenitude do Espírito Santo nos dá ousadia para compartilhar Cristo. The fullness of the Holy Spirit gives us boldness to share Christ. Terceira, a plenitude do Espírito Santo nos dá forças para superar nossas fraquezas. And the third point is that the fullness of the Holy Spirit gives us strength to overcome our weaknesses. 8:26 de Romanos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romans 8:26 says, in the same way, the Spirit helps us in our weakness, because we don't know how to pray. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings, unintelligible groanings. Nós não precisamos ficar tentando com as nossas próprias forças. We don't need to keep trying without our own strength. O Espírito Santo nos dá forças para superar nossas fraquezas. The Holy Spirit gives us strength to overcome our weaknesses. É isso que a palavra do Senhor nos promete. And that's what the Word of the Lord promises Que us. nós precisamos submeter a nossa vida à vontade do Senhor. We need to submit our lives to the will of the Lord. Precisamos buscar no Senhor ajuda We need to seek help in the Lord para a educação dos seus filhos, to raise our children. para que Ele te dê sabedoria para o seu relacionamento também, So for Him to give you wisdom in your relationship. para que o Senhor te dê forças para superar um momento de perda, quando nós passamos por um momento de perda. For the Lord to give you Que o Senhor te dê o que você precisa para superar, se tiver num momento de perda. so for the Lord to give you what you need to be able to overcome whatever in a moment of loss, Porque vem do Senhor. because it comes from the Lord. Nós não precisamos fazer por nossas próprias We forças. don't need to do anything with our own strength. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, When we're full of the Holy Spirit, Ele nos dá forças para superar nossas fraquezas. He gives us strength to overcome our weaknesses. Por último, a plenitude do Espírito Santo nos dá sabedoria para andar segundo a vontade de Deus. And then the fullness of the Spirit gives us wisdom to walk according to God's will. Ser movido, ser guiado pelo Senhor. To be led by the Lord. Você já viu esses programas de TV onde alguém está sendo entrevistado? Have you ever seen any of these TV programs where somebody's being interviewed? E lá no estúdio, então, não é antes de ir ao ar, And so in the studio, before they get onto the air, eles colocam um fone de ouvido e alguém está dando a direção durante a entrevista. and so they put in an earphone and somebody's giving them directions. Estão falando lá, tipo 4, 3, 2, 1, vai, né? Uma coisa assim. And they're talking to them in their ear during the interview. 4, 3, 2, 1, something like that. Quando nós temos a plenitude do Espírito Santo, And when we have the fullness of the Holy Spirit, again, de mais uma vez, significa ser movido pelo Espírito Santo. if we're being moved by the Holy Spirit or Se, led by the Holy se Spirit, você está numa situação onde você não sabe o que fazer, if you find yourself in a situation that you don't know what to do, você não sabe qual direção tomar, and you don't know which direction to take, ore ao Senhor, look to the Lord. ouça a voz do Espírito Santo. Listen to the voice of the Holy O Spirit. Senhor será o seu guia. The Lord will be your guide. O Senhor te capacitará para andar segundo a sua vontade. The Lord will make you able to walk according to His will. O Senhor vai te liderar passo a passo durante a jornada. And He will lead you step by step during your journey. E você então deixará de ser guiado pelos seus próprios desejos, So you will stop being led by your own wishes para ser guiado pela voz do Senhor. to be led by the voice of the Lord. Ele nos dá a direção para andar segundo a vontade de Deus. He gives us the directions to be led by the steps of the Lord. Se você quiser alcançar maturidade espiritual, So if you want to reach spiritual maturity, você precisa aprender a aplicar esses princípios que nós encontramos na palavra de Deus. you need to learn to apply these principles
principles that are found in the Word of God. Precisa cultivar uma vida de oração. You need to cultivate a life of prayer. Estar pronto a obedecer. You need to be ready to obey. Fazer aquilo que o Senhor te mandar fazer. You need to be ready to do what the Lord tells you Se to do. você quiser continuar crescendo espiritualmente, And if you want to continue to grow spiritually, você precisa passar tempo em meditação e solitude. you need to spend time in meditation and in solitude. Passar tempo com o Senhor através da leitura da sua palavra. Spend time with the Lord through the reading of His Word. Passar tempo a sós com o Senhor. Spend time alone with the Lord. Priorizar o Senhor mais do que o seu Facebook. Make the Lord a priority more than your Facebook. That was a good one, huh? Será que nós conseguimos investir mais no nosso tempo com o Senhor e menos, nos importar menos com os posts do Facebook? You suppose we can invest more time with the Lord and spend less time interested in the Facebook posts? Para onde você vai primeiro quando acorda? Where do you go first when you wake up? Para a Bíblia ou para o telefone? To the Bible or to your telephone? Telefone. Nós muitas vezes, irmãos, temos estado estagnados, não é, na nossa caminhada com o Senhor, porque temos investido o nosso tempo em coisas completamente fúteis. Many times we have become stagnated in our spiritual growth because we've invested too much time in things that are futile. Nós temos, ao invés de investirmos tempo no nosso relacionamento com o Senhor, temos priorizado outras coisas. So instead of investing time with the Lord, we have made other things a Se priority. você quer amadurecer espiritualmente, So if you want to mature spiritually, que a adoração seja parte de quem você é, may worship be a part of who you que are. seja parte do seu estilo de vida, Worship would be a part of your lifestyle. que a adoração não acabe aqui, irmãos, no domingo, Worship doesn't finish here in the church. que não acaba aqui quando o culto terminar e você foi para casa, It doesn't end when the service ends and you go home. que comece aqui, But that it starts here. que possa continuar gerando desejo no seu coração de sair e de trazer aos lugares aonde você passar a presença do Senhor. But that it can start here and start beginning to want to spread the life of the Lord outside where Se we você go. quiser crescer espiritualmente, So if you want to grow spiritually, você precisa da plenitude do Espírito Santo. you need the fullness of the Holy Spirit. Escolher submeter-se totalmente à liderança do Espírito Santo. To choose to submit yourself to the leadership of the Holy Spirit.